Atenção, atenção! O programa Doutor Me Consulta está no ar. Doutor Me Consulta de volta, 14 horas e 30 minutos, e eu já volto com uma dica de saúde para você. Dicas de saúde. Hoje é celebrado o Dia da Terra, uma data que nos lembra a importância de cuidar do nosso planeta. A data foi criada para conscientizar sobre problemas ambientais como o desmatamento, a poluição e as mudanças climáticas. Pequenas atitudes no dia a dia podem fazer a diferença. Economizar água e energia, separar o lixo para reciclagem, reduzir o uso de plásticos e optar por meios de transporte menos poluentes são formas simples de você poder contribuir para um mundo mais sustentável. Cuidar da terra é cuidar da nossa própria casa. Agora, a gente já volta nesse bloco com a nossa nutricionista, Edi. Edi, seja bem-vinda aqui ao Doutor Me Consulta. Obrigada, Hélio. Eu que agradeço. Vamos lá, né? Com muitas informações Vamos, legais. porque já tem muita pergunta, inclusive, sobre Já? o tema. Já. Que legal, adoro. A gente fez a nossa caixinha de pergunta mais cedo e várias pessoas já mandaram mensagens sobre o nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre disbiose. Começando, para todo mundo que está em casa, ou que está acompanhando a gente nesse momento, agora ao vivo aqui na Rádio Monte Roraima, o que é a disbiose e como ela afeta a saúde do nosso intestino? Então, vamos lá. Disbiose. Primeiro, por que a gente tem essa disbiose? Porque a gente tem uma colônia de bactérias, vírus, protozoários no nosso intestino. Quando ocorre o desequilíbrio dessas colônias, então a gente entra em disbiose, né? Então, geralmente acontece isso com as bactérias, né? A gente tem bactérias gram positivas e gram negativas. O que a gente precisa? Que elas estejam em eubiose, em equilíbrio. Quando as grãs negativas elas sobem por diversos fatores que a gente vai conversar sobre isso, a gente está causando uma disbiose que começa a ter sintomas. Então você começa a ter alguns sintomas que aí eu digo, opa, isso é uma disbiose. Entendeu? Então é isso, a disbiose é esse desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Dentro do nosso intestino a gente tem uma microbiota, o que é essa microbiota? É essa constituição de bactérias, vírus, protozoários, que ali está formando metabólitos, que dependendo de como está esse intestino, metabólitos que a gente chama anti-inflamatórios. Então, se ocorre uma infecção intestinal, a famosa infecção intestinal, a gente pode dizer que pode denominar ela de disbiose? É uma disbiose, né? Porque se você tem uma infecção intestinal, ali você tem um desequilíbrio. Ali, essa infecção pode ser, por exemplo, né, causar uma diarreia, dores abdominais, você precisa estar com antibiótico, e aí você vai causar uma disbiose, sim, ali no teu intestino. E é considerado uma pessoa que tem disbiose a repetição dela contínua? Sim, não, assim. Ela é crônica? Não é crônica. A gente fala que é um sintoma que o nosso intestino responde a alguma ação que a gente fez, né? Então, assim, a disbiose ela é um desequilíbrio, por exemplo. Vamos lá, como é que a gente pode ter essa disbiose? Por quê? Alimentação. Então, se você tem uma alimentação rica em farináceos, em produtos ultraprocessados e não tem uma alimentação boa em fibra, você pode causar essa disbiose. Você tomar antibiótico, você pode causar essa disbiose, né? Você não ser sedentário, o estresse, por exemplo, já imagina, a maioria das pessoas, quando estão estressadas, o primeiro órgão que é afetado é o nosso intestino. Já dá aquele nervoso, já dá aquela dor de barriga, ou já dá aquele mal-estar, porque a gente tem uma ligação que a gente chama de nervo vago, que liga cérebro e intestino. Então, assim, a gente diz que tudo que acontece no intestino não fica só no intestino. Ele vai ter sintomas em outros Inclusive, órgãos. eu estava conversando até com a Sumaica, nossa farmacêutica bioquímica lá do Labovida. Sim, conheço. E ela falou que o intestino é o segundo cérebro do corpo humano, né? Exatamente. Isso vai depender do que a gente produzido naquele intestino. Por isso que a gente não quer um intestino em disbiose, porque a gente sabe que a disbiose não cuidada, não tratada, ela vai produzir muitos metabólitos inflamatórios. Então a gente não quer isso. Então a gente quer o quê? Metabólitos que não inflame a gente. Então a gente tem essa produção. Então a gente não vive sem essas bactérias. Entendeu uma coisa? Que a gente tem trilhões
de bactérias e bilhões de células. Nós somos comensais, né? Então, a gente precisa delas até para sobreviver. Então, a gente precisa tratar esse intestino. E desbiose não é só intestinal. Muita gente tiver bactéria, a gente pode ocasionar esse desequilíbrio. O uso de probióticos e prebióticos é eficaz no tratamento da disbiose? Ela é eficaz quando a gente muda nosso estilo de vida. Então, por exemplo, não adianta, eu até falo para os meus pacientes assim, não adianta eu te passar probiótico se você não muda a sua alimentação. Porque esse probiótico, que são as bactérias, ela não vai ter comida para se alimentar. Então, você vai eliminar esse probiótico lá quando você evacuar e jogou dinheiro fora. Então, a gente precisa modular esse intestino. Aí, a gente vai usar os prebióticos, né? A gente vai falar que a gente sabe que hoje existe uma modulação chamada de 6Rs, onde a gente vai retirar o que está causando essa desbiose, a gente vai recolocar, né, o que pode ir lá, e a gente tem vários suplementos que a gente pode usar, e a gente vai reinocular também, que aí eu vou colocar o probiótico. Para você ter ideia, o probiótico no meu tratamento, quando eu pego um paciente assim, é a última coisa. Depois que ele troca a alimentação, que ele usa outros suplementos para melhorar aquela região lá, né, nosso intestino, para mim colocar as minhas bactérias, que aí ele vai entender o quê? Tirei você da desbiose e ajudei ali, coloquei comida para essas bactérias. Então, a gente precisa dar comida para nossas bactérias, comidas boas. E quando é que a gente faz isso? Quando a gente dá fruta, verdura, legumes, que são as fibras, que são os prebióticos. Então, a gente tem vários prebióticos na nossa alimentação. Então, na laranja a gente tem, no kiwi a gente tem, aliás, vegetais, nas folhas. E tem algumas fibras que a gente usa também, que a gente pode passar, que tem no mercado, como o psyllium, está sendo bem estudado agora, bem recomendado. Eu tomo todo dia um copo de água com psyllium de manhã cedo. Pois é, né? Jejum. Falam que é como se fosse um desses remédios aí para emagrecer, né? Estão usando muito o psyllium para isso, mas a gente tem que saber as estratégias para usar ele também. Edi, me conta uma coisa, quais são os exames? Existe um exame específico para a gente detectar, diagnosticar a desbiose? Específico, não. Assim, hoje a gente tem, acho que um bioma, não tem? Já ia falar, a Sumeca deve ter falado dos exames que tem para ver toda a questão intestinal, né? Isso. E existe hoje 2 empresas no Brasil que elas são bem conhecidas, que ela faz esse exame. Mas desse exame você vai detectar, é um estudo do seu microbioma intestinal. Então, ele vai mostrar tudo. Não quer dizer que ele vai mostrar só se tem desbiose ou não. Mas ele vai dar características do que você tem de bactéria e o que essas bactérias podem fazer para a sua saúde ou piorar a sua saúde. É bem interessante. Olha, aproveitando que a gente está falando de desbiose, e aí a nossa parceira, Sumaika Noronha, lá do Labovida, tem o exame que detecta, que é o bioma, que faz o mapeamento. Sim, maravilhoso. Né? E aí você, ouvinte, já sabe, vai ficar sabendo um pouco mais, que a gente vai falar com a Sumaika sobre esse exame, mas o Labovida é o único laboratório em Roraima que faz esse mapeamento, que faz esse bioma aí, né? E é uma forma da gente poder diagnosticar a própria desbiose, né? Desbiose, ver o tipo de... Porque lá é como se fosse a nossa identidade microbiana. É bem interessante. Então, ela vai dizer, quando a gente faz esse exame, é simples de fazer, ela vai explicar para você melhor, né? Mas é bem fácil de fazer. E lá é como se fosse a nossa identidade. Então, isso de bactérias, de filos. E aí, ela vai, com esse panorama, ele vai dizer como é que está nosso intestino. Ah, ele está pendendo para uma desbiose. Ah, eu tenho mais bactérias relacionadas a doenças autoimunes. Ah, gente, é assim, é maravilhoso. Tá vendo só? E aí, a gente aproveitando esse gancho, eu já te pergunto também, Edi, eu tenho perguntas aqui para você já. Pode fazer. Dos nossos ouvintes, você que está participando com a gente agora desse bate-papo, são 14 horas e 39 minutos, a gente recebeu a pergunta aqui da Vanessa, ela pergunta assim, ó, faz meses que eu me sinto estufada, mesmo comendo pouco, já fiz vários exames e nada aparece. O nutricionista falou que pode ser desbiose. Como saber se é isso mesmo?
O estufamento é um dos fatores, né? A gente fala que a gente precisa realmente de um acompanhamento nutricional, onde a gente vai observar quais são os alimentos que está acontecendo ali, essa fermentação. Então, a gente precisa ali, no mínimo, fazer essa retirada que eu falei, pensando em alimentos que a gente chama numa dieta food map, que ali você vai retirar aqueles alimentos que pode estar acontecendo essa fermentação. E é um processo desbiótico. E esse processo desbiótico pode ter vários fatores, né? Tem que ver qual é a alimentação dela. Não é comer pouco. Às vezes, até um alimento que é saudável, ele pode estar causando esse estufamento e tem que ser retirado naquele momento para a gente tratar esse intestino e depois recolocar. Por exemplo, que a gente sabe que tem vários alimentos que que fermentam muito. Brócolis, repolho. Então, a gente tem que ter cuidado com esses alimentos, né? A gente sabe também que alguns, os lácteos também, a gente tem que ter cuidado nessa situação aí, que ela está nesse processo, tá? Então, não é comer pouco, é saber o que você está colocando e o que está fazendo isso com você, para a gente retirar, tratar esse intestino e você poder recolocar isso de novo nas quantidades, porque a gente fala, Hélio, que no intestino ele tem tolerância. Então, às vezes, você come demais certo alimento, mas aí fala, nunca mais eu vou deixar de comer aquilo porque está fazendo... Não, às vezes é a quantidade. E a quantidade e o número de vezes por dia. Então, até isso a gente tem que observar no nosso intestino. Então, pode ser isso. Ela tem que ver o que ela está comendo que está causando esse desconforto. Olha, boa tarde, me chamo João Paulo, aqui do Nova Cidade. Gostaria de saber da nutricionista, depois de tomar antibiótico por 10 dias, comecei a ter diarreia, gases e desconforto. Um amigo disse que pode ter sido a flora intestinal. Isso tem a ver com desbiose? Isso é uma desbiose. Então, a gente sabe que um dos fatores que pode ocasionar a desbiose é o antibiótico. Então, o antibiótico, ele faz isso. Por quê? Porque ele é sistêmico, né? Ele vai lá e mata todas as bactérias. Tanto as probióticas, como as que a gente quer matar, que são as gram-negativas. Então, o que é que eu te digo, João Paulo? Uma boa alimentação, aí você vai precisar usar mais alimentos que vai diminuindo essa diarreia. Então, você pode pensar aí em caju, em goiaba, né? Colocar comida de verdade. O certo seria, durante esse uso do antibiótico, ele ter usado um probiótico. Aí a gente tem cepa específica para combater essa diarreia de antibiótico. Então, quando a gente pensa que vai tomar antibiótico, a gente pensa em usar um probiótico 1 hora antes desse antibiótico. É a melhor coisa para melhorar, reduzir e ele não chegar nesse estágio aí de ter uma diarreia causada pelo uso do coisa. Então, é tratar o intestino. Comida de verdade, colocar as fibras necessárias para esse intestino começar a ter uma maior produção dessas bactérias, né? E aí, no final, seria o caso de colocar um probiótico. Oi, Hélio, boa tarde. Me chamo Juliana, estou ouvindo o programa Doutor Me Consulta com a Márcia e nós gostaríamos de saber, tenho crises de ansiedade e percebo que meu intestino sempre piora quando estou muito nervosa. Existe relação entre a desbiose e saúde mental mesmo ou é mito? Verdade, não tem um mito ou verdade? É verdade. Lembra que eu acabei de falar? Existe uma ligação entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Então, que a gente chama de nervo vago. E a gente fala que esse nervo vago, para ele ser tratado, é exatamente isso. É você evitar esse estresse, diminuir essa ansiedade, porque ela vai causar essa desbiose, né? E entender o quê? Que dentro do nosso intestino é produzido o triptofano, que é o alimento que a gente vai levar para o nosso cérebro para melhorar a serotonina, dopamina, a própria melatonina. Então, tem tudo a ver. Então, assim, tratar essa ansiedade para poder não afetar tanto o seu intestino. Então, o que é que a gente faz isso? Amaciar esse nervo vago. Meditação, yoga, uma boa alimentação, atividade física. Então, assim, não adianta, a gente vai sempre falar nesses pontos importantes para o nosso intestino também, que é isso. Olha, o Marcos, lá do São Vicente, ele fala que viu na internet que desbiose pode afetar até o sistema imunológico. Sim. É verdade que quando a flora intestinal está desregulada, a pessoa fica mais doente? Sim.
Verdade. Por quê? 70% do nosso sistema imunológico Que é orgulho dos nossos ouvintes, né? Não é? Eles Viu? estão super inteirados aí do assunto. Verdade. Estou adorando as perguntas também, né? Muito legal. Então, que bom que a gente está chegando ao ponto de saber o que é uma desbiose, né? Eu acho isso muito importante. Respondendo a ele, entenda que 70% do nosso sistema imunológico é produzido no nosso intestino. Então, é aquilo que eu falei. Então, se a gente não cuida desse intestino, a gente tem ali gatilho para doenças autoimunes, a gente tem gatilho para câncer, a gente tem gatilho para qualquer outra doença, uma resistência insulínica, para a obesidade. A gente já sabe que existem tipos de bactérias específicas no microbioma de uma pessoa que tem tendência a ter obesidade. Então, olha como é interessante. Muito. Então, assim, tratar esse intestino. Olha, a Camila lá do Raiar do Sol diz que tá adorando o programa. Obrigado, Camila. E ela fala assim: doutora, minha pele começou a encher de acne do nada. Eu já tentei vários cremes. Agora, uma dermato suspeita que pode ser algo intestinal. A disbiose pode causar esse tipo de reação na pele? Pode sim. Então, assim, não é aquela história, é de dentro para fora. Não Tá adianta, tudo interligado, viu, Camila? não adianta passar o creme e se não cuida da tua alimentação. Então, Camila, eu na minha adolescência sofri muito com acne, mas eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. E eu digo para você que você tem que mudar seus hábitos alimentares, tem que tirar esse açúcar que deve estar constante, esses doces, tem que tratar essa disbiose, porque isso aqui é um processo inflamatório de colônias de bactéria na pele, a espinha. Então, é uma disbiose, mas ela tem fator lá no nosso intestino. Então, você precisa se alimentar bem, que aí esses cremes vai ter uma resposta, ó, lá em cima. Então, se cuida e cuida desse seu intestino, que a resposta vem. Olha, adoro vocês conversando com a gente aqui, mandando mensagem. 991541079, são 14 horas e 47 minutos. E chegou a mensagem aqui do Ricardo. Ele fala: tenho 40 anos, há 40 anos tenho intestino preso. Já tentei fibra, laxante, mais água, de tudo. Pode ser disbiose ou disbiose é só quando dá diarreia? Não, é uma disbiose. Meu amigo, Quais 40 são anos. Um dos fatores da disbiose pode ser a diarreia ou a constipação, ou algo misto. Pode vir uma vez diarreico, outra vez constipado. A gente precisa tratar esse intestino. Não é só se jogar na fibra, porque se você se joga na fibra sem nenhum acompanhamento, não modula esse intestino, não coloca ali, por exemplo, umas enzimas que está faltando com certeza nesse intestino, né? Melhorar, por exemplo, mucosa intestinal, que a gente pode fazer isso, por exemplo, com espinheira santa. A gente precisa tratar para poder você ter uma alimentação equilibrada e não ter essa constipação. Olha, constipação significa dizer que você está deixando ali, né, fezes no seu intestino grosso, né? E a gente não pode, o certo é a gente ir no banheiro todo dia e fazer um cocô que a gente chama bananinha, porque a gente tem uma escala. Bananinha. Escala Bristol. Então, o teu deve ser o primeiro, que a gente fala o caprino, né? Então, a gente precisa reverter esse quadro. Então, tem tratamento? Tem. A gente precisa fazer uma modulação intestinal, que a gente chama. Olha, tem mensagem aqui do Daniel, da Roberta, do Felipe e da Gabriela. Eu não vou ter tempo, infelizmente, mas a gente vai responder de uma outra forma diretamente para vocês. São 2 horas e 48 minutos e acabou o nosso tempo. Nossa, como foi rápido. Não tá sendo muito rápido? Eu acho que a gente vai ter que não tá nem tanto mais. Gente, ele tinha 10 perguntas pra me Das fazer. 10 eu só fiz 3, o resto foi tudo pergunta. Mas eu tô tão feliz, mas é perguntas que acabou. É? Que as perguntas que eles fizeram praticamente eram o que você me perguntar. Que legal. Gente, meu recado é: cuide do seu intestino. Eu fiz uma pós em gastroenterologia e o professor falava uma frase e é verdade. E eu vou deixar aqui para vocês. Tudo que acontece no intestino não fica só no intestino. Ele vai para o nosso corpo todo. A gente precisa evitar inflamação no nosso intestino para a gente ter uma saúde de qualidade. Tá bom? Edi, onde você atende? Já deixa para toda essa galera que participou hoje aqui com a gente do nosso bate-papo e também tuas redes sociais. Então, eu atendo na Fisioclínica, ali na Getúlio Vargas, 5062. Minha rede social é Edi Oliveira Macedo, que é meu Instagram.
E meu telefone é 95 981 12 6640. Lá no meu Instagram eu sempre falo de desbiose, falo de câncer, que é um tema que eu estudo muito também, né? Então, tô lá.